2 Coríntios capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, pois direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que por sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais superapóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ser pesado? Perdoai-me nessa injustiça. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim. Eu não vos fui pesado, porém sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma que eu vos quero, e também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. 4 vezes em 1 Coríntios 12 aparece a palavra fraqueza. Por isso, nós queremos compartilhar hoje que nós precisamos aprender a superar as nossas tribulações, reconhecendo e enfrentando as nossas fraquezas. Nós superamos tribulações não é negando as nossas fraquezas, não é fingindo que somos fortes, aparentando algo que não somos, é reconhecendo as fraquezas. Mas não é só reconhecer, é enfrentar as fraquezas. Paulo começa o capítulo 12 falando de grandes experiências que ele teve com Deus. Ele fala que ele teve uma experiência de ser arrebatado ao terceiro céu, que ele não sabia nem explicar, e o que ele ouviu não podia falar. Uma experiência gloriosa, porque os falsos superapóstolos e obreiros na igreja de Corinto, que entravam lá, gostavam de se gloriar. E Paulo diz: olha, vocês sabem que eu tenho ensinado os apóstolos do apostolado, vocês sabem que eu
fui usado por Deus com milagres, prodígios, vocês viram. E olha, tem uma experiência que marcou a minha vida, que foi essa, de ver coisas celestiais. Porém, Paulo diz, eu não me glorio nisso, eu me glorio nas minhas fraquezas. Quem é do Senhor não vai usar nem a experiência dele com Deus para se gloriar. Ele vai se gloriar de ser fraco e de ter a graça de Deus que o fortalece, que o capacita, que o faz capaz de ser instrumento de Deus. Precisamos aprender a reconhecer e enfrentar as nossas fraquezas, e interagir com as nossas fraquezas. Não é negá-las, não é disfarçá-las, não é falar só das suas virtudes. Reconheça a importância de assumir as nossas fraquezas. Nós precisamos assumir. E como nós assumimos a fraqueza? Em primeiro lugar, nós assumimos as nossas fraquezas aprendendo a depender mais de Deus. Quanto mais eu reconheço que sou fraco, mais eu dependo de Deus, mais eu oro, mais eu dependo dele, mais eu reconheço que eu preciso dele o tempo todo. A pessoa que diz, eu sou tão fraco que eu não estou conseguindo confiar em Deus. Não, você não é fraco, você está se achando capaz de resolver as coisas no seu próprio braço. Quando eu enxergo a minha fraqueza e reconheço, eu vou desesperadamente clamar ao Senhor, depender dele e querer ouvi-lo para tomar qualquer decisão e agir na dependência dele. Dependa de Deus, querido. Sua fraqueza não é um sinal para você parar, é um sinal para você depender mais de Deus. A sua fraqueza não é um sinal que Deus não vai te usar, é um sinal que você pode ser mais íntimo de Deus para aprender com Ele. Então Paulo diz isso de várias maneiras. Ele fala, olha, foi-me posto um espinho na carne. Um espinho na carne. Ele diz que foi-lhe posto, entendemos que foi Deus que colocou o espinho, porque ele diz que tinha um propósito, era para torná-lo mais humilde. Mas Satanás explorava essa provação que Deus permitiu ele passar e ter, e Deus não tirou. Mas ele pediu 3 vezes, e Deus falou não. Mas quando Deus fala não, Ele sempre traz graça para a gente suportar e administrar as nossas fraquezas. Quando Deus diz, não vou tirar algo que está te fazendo sofrer, Ele sempre vai dizer, te darei graça para conviver com isso, com a minha alegria, com a minha paz, e sendo usado por mim. Assuma a sua fraqueza e aprenda a depender mais de Deus através dela. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Segundo lugar, nós superamos as tribulações reconhecendo as nossas fraquezas, buscando o poder de Deus no meio das aflições. Quando eu reconheço a minha fraqueza, eu não paro reconhecendo, me torno alguém com autopiedade, pena de mim mesmo, e pedindo que as pessoas olhem para mim dessa maneira, com pena de mim. Não, pelo contrário. Quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu vou buscar o poder de Deus ainda mais, porque eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais fraco eu me reconhecer, e mais eu levo isso para Deus, mais o poder de Deus vai operar na minha vida. Os homens que legitimamente são usados pelo poder de Deus, são homens que reconhecem a sua fraqueza, e não usam como desculpa para ficar parado na obra de Deus. Pelo contrário, usam como uma motivação maior de buscar o poder de Deus. Quando você vê alguém que jejua muito e ora muito, não pense que ele faz isso porque ele é forte. Ele faz isso porque ele reconhece que é fraco e precisa do poder de Deus. Ele clama ao Senhor como alguém que está morrendo afogado, agarra na pessoa, e às vezes 2 pessoas morrem, porque aquele que não sabe nadar, com muita força, ele quer se salvar. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós vamos correr para Deus e cremos nele, nós vamos buscá-lo com toda a nossa força, e vamos ser aperfeiçoados na nossa fraqueza. A sua fraqueza é uma bênção de Deus na tua vida, para que você dependa mais dele, para que você busque mais o poder dele. Os apóstolos andaram com Jesus 3 anos e meio, mas Jesus falou, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto, do poder.
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder real de Deus, ele não vem pelas nossas virtudes e forças inerentes. Deus te criou com fraquezas, para que o poder dele seja derramado na tua vida, e para que a glória seja somente dele. Quanto mais eu me reconheço fraco, mais eu dou a glória a ele. Mesmo sendo fracos, quando Deus nos usa um pouco, nós já nos orgulhamos. Então é bom ser fraco e reconhecer a fraqueza. Em terceiro lugar, nós superamos as tribulações, reconhecendo as nossas fraquezas, se dedicando a outras pessoas, mesmo com as nossas limitações. Porque há muitas pessoas que dizem: eu não faço nada por ninguém, eu estou precisando é ser ajudado. Paulo, no versículo 14 e 15, ele diz: é a terceira vez que estou pronto a ir ter convosco, e não serei pesado, porque eu não estou indo atrás dos vossos bens. Versículo 14: mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo está dizendo: por mais que eu seja fraco, por mais que alguns aí não me recebam muito bem, havia um grupo resistente ao apóstolo Paulo desde a primeira carta, e parece que esse grupo se fortaleceu ainda mais. Mas ele diz: por mais que eu tenha as minhas fraquezas e tenha essa dificuldade entre vocês, eu vou visitá-los novamente, e não vou ser pesado, e não estou preocupado de tirar de vocês, porque quem dá são os pais. Quero ir aí abençoar vocês. Você pode ser fraco e estar passando um momento de luta, mas há uma graça de Deus sobre a tua vida para abençoar outras pessoas. Há uma graça de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos aprender, amado, a tirar da fraqueza força. Eu e você precisamos aprender isso nessa geração, onde a igreja está sendo bombardeada por uma teologia que diz que nós precisamos ser fortes o tempo todo, que nós precisamos ser prósperos o tempo todo, que crente não pode passar luta, e se está passando luta é porque tem alguma coisa errada, algum pecado. Essa teologia é errada, enganosa. Nós precisamos aprender a tirar força da fraqueza. Sabe quem aprendeu isso na Bíblia? Quem? Todos os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, depois os irmãos vêm. Em Hebreus 11, no versículo 34, falando das características gerais daqueles homens e mulheres chamados por nós de heróis da fé, diz lá: da fraqueza tiraram força. A tua fraqueza pode se tornar uma grande bênção para você buscar ainda mais a Deus, e o poder dele ser aperfeiçoado na tua vida, e você ser bênção para outras pessoas, até quando você está passando por dificuldade. Porque o Salmo 84 diz: bem-aventurado aqueles que habitam os tabernáculos do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Bem-aventurado o homem que louva o Senhor perpetuamente, porque ele vai passar pelo vale árido, mas ele fará do vale um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. No vale você vai orar, você vai chorar, e a chuva de Deus vai vir, e pessoas vão ser abençoadas pela sua experiência nos vales que você ia enfrentando. Tirar a força da fraqueza. Mesmo fraco, você pode abençoar outras pessoas. Em quarto e último lugar, superamos as tribulações, reconhecendo as nossas fraquezas, se humilhando diante de cada nova dificuldade. Se humilhando. Toda dor, toda aflição, toda limitação, toda tristeza que passamos, deveria nos tornar um pouco mais humildes. Pastor, mas eu já sou humilde. Estou vendo, pela sua fala eu percebo. O apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da glória de Deus, diz ele que Deus permitiu esse espinho para o tornar mais humilde. Ele não estava soberbo, amado, porque ele estava cheio de riquezas. Ele estava orgulhoso pelo nível de glória e de revelação que ele recebeu. E nós muitas vezes não percebemos que o nosso coração é um poço que gera constantemente vaidade, orgulho, prepotência. O orgulho é um inimigo que nós vamos levar até o último dia de vida. Orgulho pelo que a gente tem, às vezes orgulho pelo que não temos. Eu não tenho essas coisas. Orgulho
orgulho e às vezes vaidade pelas pessoas que conhecemos. Eu sou amigo de fulano, eu sou de fulano. Orgulho porque Deus nos usou, orgulho porque nós superamos alguns problemas e agora nos tornamos orgulhosos e ainda falamos, superei sozinho, não precisei de ninguém. Orgulho. O orgulho é a raiz de todos os pecados. E sabe uma das coisas que Deus mais usa para tratar o nosso orgulho? Aflições, desertos. Deus tira um povo do Egito, mas leva para o deserto, para mudar a mentalidade desse povo, porque só um povo que é transformado na sua mente, no deserto, pode entrar na terra prometida, pode entrar nas promessas de Deus para a vida deles. Deserto é lugar de transição, querido. Você está passando por um deserto, é transição, o deserto vai ter fim, porém, a Bíblia diz que só sai do deserto quem for aprovado nele. Glorifique a Deus, adore a Deus, para você não morrer no deserto. Você pode sair dele e entrar num tempo de colheita de Deus, num tempo de herança, mas nós precisamos nos humilhar. Versículo 20 e 21, Paulo ainda diz assim: temo que indo ter convosco, não vos encontre da forma que eu quero, vos acheis diferente, e vocês também me achem diferente do que vocês esperavam, e que eu veja entre vocês contendas, invejas, iras, porfias, orgulho, tumultos. Paulo está dizendo: olha, eu estou receoso de chegar aí, encontrar coisas que eu não queria encontrar, e mais, vocês também vão me ver e não vão achar que eu estou como vocês esperavam, eu não vou passar a mão na cabeça. E aí o que Paulo vai fazer diante disso? Ele diz aí, o que ele fala? No versículo 21, receio que quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós. Por quê? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, no meio das dificuldades, no meio dos conflitos, no meio dos desgastes de família, de relacionamento, ele vai se humilhar. Ele vai ser o primeiro a se humilhar, a abaixar a voz, a pedir perdão, a reconhecer onde errou, a pedir a graça de Deus para curar os relacionamentos. Ele vai querer ver o nome do Senhor sendo glorificado, e o nome do Senhor só é glorificado quando eu e você somos humildes, quando nós nos humilhamos diante de Deus e na frente das pessoas que nós podemos estar enfrentando qualquer nível de conflito. Se humilha, querido, que o nome do Senhor Jesus será glorificado e você será curado, e a graça de Deus vai crescer na tua vida, porque orgulho e graça não se misturam. A humildade é uma chave da santidade. A humildade é uma chave que abre os céus sobre uma vida, sobre uma família, sobre uma igreja, sobre uma nação. Que possamos aprender a enfrentar as aflições da vida, superar as tribulações, reconhecendo as nossas fraquezas, se humilhando diante de cada nível de batalha que enfrentarmos, nos humilhando diante de Deus, mas também diante de pessoas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe nessa manhã de domingo. Que o Senhor Jesus seja glorificado em todos os momentos da nossa vida. Amém.